Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está sempre por aqui, muito obrigada. Esperamos que esses vídeos que a gente traz aqui para vocês possam ajudar vocês nesse caminho tão difícil aí, que são os nossos lutos em relação às nossas perdas. E para você que está chegando aqui agora, se você gostar do conteúdo, percorrer e gostar dos nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso nos motiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês. E nos seguirem lá no Instagram, que é o @perdas e lutos, que nós vamos deixar aqui embaixo, porque lá nós temos conteúdos diários também para dar um apoio para vocês nesses momentos. E hoje o que eu trago aqui, que vocês já devem ter lido, que é sobre o perdão. Como o perdão pode trazer um alívio e até uma certa paz também nos processos de luto. Quando nós passamos pela perda de alguém, por esse processo de luto, seja pela perda de uma pessoa para a morte, seja também por questões de separações, de casamentos, de relacionamentos, às vezes a gente não tem tempo de pedir perdão para outra pessoa ou tempo também para sermos perdoados. Às vezes há coisas não ditas, desentendimentos, discussões, coisas que foram ficando aí pelo caminho e que não foram resolvidas e que podem gerando um acúmulo emocional. E esse acúmulo emocional pode dificultar a gente de continuar a vida com um pouco mais de leveza. Aqui é importante a gente lembrar que o luto não é somente, igual eu falei, né, em relação à perda de uma pessoa pela morte. Nós damos ênfase aqui às vezes no canal em relação a esse assunto, mas luto é sempre quando o processo que nós passamos, quando nós perdemos alguém ou alguma coisa, ou passamos por uma situação de perda, seja ela pela morte, seja ela por casamentos, relacionamentos, trabalho, mudança de país, afastamento inesperado. Tudo isso pode gerar esse processo de luto, que seria toda aquela escala da gente não aceitar, ter dores, passar por oscilações emocionais, ter sentimentos conflitantes. Às vezes a gente acha que tá bem, depois não tá mais. Então, se vocês observarem tudo o que vocês foram passando ao longo da vida de vocês, vocês vão perceber que vocês foram passando por lutos. Cada perda de vocês foi sendo um processo de luto. Aqui nós não estamos querendo nem avaliar qual é a perda mais difícil, qual é a perda que vai ter um impacto maior na vida de vocês. Mas quando a gente traz a questão do perdão no processo de luto, é importante a gente entender que a falta de perdão, ou a falta de receber o perdão, tem um impacto muito grande na vida da gente, e não é somente em relação à pessoa que se foi. Porque essas tendências que vão ficando ao longo do caminho podem ir pesando muito o nosso processo de passar por essa fase, atravessar essa fase, porque podem surgir inclusive sentimentos de injustiça, de culpa, de arrependimento. E uma das coisas que mais corrói é quando a gente já não tem tempo mais para pedir perdão, ou quando a gente já não pode mais escutar da outra pessoa o eu te perdoo. Isso às vezes machuca, e a gente escuta muito isso no consultório. Eu queria ter tido tempo de pedir perdão. Poxa, a pessoa saiu brigada da minha casa, a gente teve uma discussão, a gente teve uma briga, e eu não consegui pedir perdão. E eu me sinto muito culpada em relação a isso, eu me sinto muito mal por causa disso. E a gente precisa aqui pensar que o perdão é uma coisa interna, não tem a ver somente com o outro. Quando a gente perdoa uma pessoa, a gente não está fazendo isso só por causa da outra pessoa. Liberar perdão tem muito a ver com o processo interno, de a gente ter paz, porque quando a gente não perdoa, a gente fica corroendo, né? Corroendo aquela angústia, corroendo aquela mágoa. Isso vai fazendo muito mal pra gente. Outra situação que às vezes gera essa questão da pessoa querer pedir perdão é quando ela acha que ela não fez o suficiente para a pessoa enquanto a pessoa estava viva. Seja enquanto ela estava bem na vida, por desentendimentos cotidianos, em que depois que a pessoa se foi, ela falou, poxa, perdi tanto tempo na minha vida, queria ter falado tantas coisas que eu não falei, queria ter vivido tantas situações que eu não vivi, ou num processo mesmo de adoecimento, ou perto da morte, que a pessoa pensa, puxa vida, podia ter feito mais, se eu tivesse tido tal comportamento, não teria acontecido o que aconteceu. É aquela necessidade, às vezes, da pessoa pedir perdão e falar, perdoa, eu não cheguei a tempo, me perdoa, eu fui egoísta.
me perdoa, eu pensei muito mais em mim, eu não fiz o que eu devia ter feito. E às vezes a pessoa não tem esse tempo de pedir perdão. Isso, gente, isso corrói muito uma pessoa. E essa percepção de que isso é injusto com a gente é muito importante e faz parte também de um processo terapêutico, quando a gente recebe uma pessoa por causa do luto ou de uma pessoa que está em tratamento com a gente e passa por um processo de luto depois, e esse luto entra também como uma demanda de terapia. Da pessoa pensar que, primeiro, ela não tem controle sobre tudo na vida, muito menos em relação à morte, e segundo, de que naquele momento ela fez o que ela achou que deveria ser feito. Ela achou que foi o melhor que ela poderia ter feito, porque a gente está sempre acreditando que vamos ter tempo, né? A gente tem discussões ao longo do dia, ao longo da vida, e às vezes a gente não tem tempo de ficar passando isso a limpo o tempo todo. A gente dorme com raiva, a gente discute e não conversa, não tem diálogo sobre isso. A gente vai acumulando mágoas em relação a uma pessoa, a gente vai acumulando desentendimentos e nem sempre a gente vai ter tempo para poder pedir perdão. Mas isso também muitas vezes não é por nossa culpa, não tem só uma pessoa numa relação. Uma relação são sempre duas pessoas, porque talvez hoje, depois de ter acontecido uma ruptura, você com uma visão mais ampla, quase vendo isso de fora, você comece a pensar que poderia ter feito diferente. Mas aí entra a autocompaixão, aquele sentimento que faz você, sabe, se acolher, dizer, não fica assim. Foi o que você pôde fazer, você não agiu de má fé, você não foi uma pessoa ruim, você simplesmente ou não teve tempo ou não fez diferente. Isso acontece muito também, gente, em relacionamentos, em divórcios, em rupturas, não sei se você aqui passou por isso também, porque é uma dor também grande. Às vezes um sai machucado em relação ao outro. Quantas vezes a pessoa chega no consultório e diz: eu podia ter salvado o meu casamento, podia ter sido tão diferente. Hoje eu perdi a pessoa e hoje eu não tenho mais essa pessoa. Essa pessoa está sendo feliz com outra pessoa, ou essa pessoa está sozinha, não está mais comigo. Eu queria muito ter feito de outra forma, mas não fez, não deu. E isso talvez sirva de processo mesmo de aprendizagem, para que a pessoa tente fazer diferente então da próxima vez. A gente já falou aqui algumas vezes que o luto nos ensina muitas coisas, nos ensina até a nos conhecer e a começar a fazer diferente. Então não vamos acumular desentendimentos, vamos passar a limpo a nossa vida, não vamos dormir brigada com uma pessoa, não vamos nos apegar a coisas tão pequenas, aquelas coisas do dia a dia, vamos rever nosso comportamento, porque isso vai nos ajudar a não repetir a mesma coisa com outras pessoas ou em outras situações. Mas o momento não é um momento de crítica, de pegar pesado com a gente. É o momento da gente se acolher e da gente prestar mais atenção de como nós estamos lidando com a nossa vida. E se perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Não significa dizer que tá tudo bem o que eu fiz. Não. É só entender as suas limitações. É só entender que nós, como seres humanos, estamos o tempo todo mudando, que a gente pode aprender, igual eu falei, e que isso faz parte da nossa vida, infelizmente. Às vezes a gente vai se arrepender mesmo do que fez ou do que não fez. O que a gente não pode é ficar se crucificando o tempo todo, se maltratando o tempo todo por não ter feito como a gente gostaria de ter feito, porque, de novo, a gente não tem controle sobre tudo. Inclusive, é difícil até a gente regular as nossas próprias emoções. Às vezes é difícil a gente reconhecer até o que a gente está sentindo, até saber por que nós tivemos determinadas reações. Quanto mais controlar tudo isso, a gente simplesmente não consegue. Então, perdoar o outro e se perdoar, pelo menos faz a vida ficar um pouco mais leve. Se a gente não teve tempo de perdoar ou de pedir perdão, uma técnica que a gente passa muito em consultório é a técnica da escrita. É escrever uma carta. Primeiro, simbolicamente, a gente escreve uma carta para outra pessoa, pedindo perdão, mas na carta colocando que a gente fez o melhor que a gente conseguia na época, que se fosse hoje a gente teria feito completamente diferente, se colocando emocionalmente na carta,
mesmo que a outra pessoa não vá receber essa carta, se já teve no processo de divórcio ou de separação, ou já foi uma perda pela morte, essa pessoa não vai ler essa carta, mas simbolicamente você está pedindo esse perdão. Depois que você escrever essa carta para essa pessoa, você pode ou rasgar essa carta, ou você pode guardar essa carta. E aí você vai escrever uma carta para você. E nessa carta para você, você vai se perdoar. E você vai dizer que você fez o seu melhor e que você aprendeu isso, isso e isso com essa situação, que você vai tentar não repetir esses mesmos comportamentos, porque você não quer passar mais por essa experiência com outras pessoas, que isso serviu para você aprender, serviu para você se conhecer melhor. Gente, parece bobagem, mas o simples fato de você separar uns minutos no seu dia, e você pode fazer isso até como um ritual. Tem pacientes meus que gostam de colocar uma música calma, acender uma vela com cheiro, colocar aqui do lado e fazer esse ritual. É uma forma de vocês fecharem esse ciclo e romperem com esse processo difícil no luto. Então, não é simbólico, mas é de uma importância muito grande. Se você que está aqui me escutando passa por esse ponto de não ter pedido perdão, de estar ainda se culpando pelo que aconteceu, pelo que você não fez, pelo que você gostaria de ter feito, faça esse exercício. Escreva uma carta para sua mulher que se foi, para sua mãe que se foi, para o seu filho ou para sua filha que se foi, que você acha que você não protegeu da forma como você poderia ter protegido, que não foi, que você gostaria de ter vivido outras experiências totalmente diferentes. Escreva essa carta, sabe? Coloque tudo ali no papel. Você não precisa mostrar essa carta para ninguém. Esse é um processo somente seu, de busca de uma paz interior. Esse processo todo de ruptura exige uma paciência muito grande da nossa parte, né? Da gente perceber que às vezes a gente vai estar bem, às vezes não. Vocês ainda vão oscilar muito, seja num rompimento pela morte, seja num rompimento de relacionamento, seja em qualquer tipo de perda, e faz parte. É assim mesmo, gente. E se acolha sem julgar. Pare de se criticar tanto. E o processo de luto que envolve uma ferida emocional em relação a não ter pedido perdão ou não ter sido perdoado, não é um processo que se resolve tão fácil. Como eu falei da carta, é uma forma de você simbolizar esse pedido de perdão, mas demora, leva tempo e você precisa aceitar que às vezes o processo dói e que às vezes o processo vai levar um tempo e às vezes quando você achar que já está bem, vem tudo de novo e você precisa reconhecer pelo menos que você está dando passos importantes para uma melhora e é isso que precisa ficar. Se perdoar é tão importante, perdoar a outra pessoa é tão importante, não ficar tão presa a situações que você não pode fazer diferente agora, que já não está mais no seu controle resolver e que você precisa seguir de uma forma mais leve, porque o luto, qualquer que seja ele, é um processo difícil que dói, mas você não precisa pesar esse processo mais do que ele já é pesado por natureza. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero ter dado alguma luz aí para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.